Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Demais TV com o programa Momentos e com a presença do Dr. Ivan, o nosso odonto, com as melhores dicas aos internautas. O nosso programa tem o apoio da Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil, com sede na rua Doutor Eduardo Martinelli, número 30, Vila Mariana, com telefone 5082-5041, Vila Mariana. Boa tarde, doutor Ivan, como que vai? Boa tarde, Dercila, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. É uma grata satisfação de poder falar aqui mais um pouquinho, né? Toda quinta a gente tem vindo. Espero contribuir mais um pouco, pessoal, quem tem nos assistido. E como estão os cursos? Tá bem, graças a Deus. Ontem mesmo recebemos 3 propostas de cursos novos, né? Uma em Londrina, em Londrina, um em Belo Horizonte e um na Bahia. Ontem, E Mirassol também, e Mirassol, né? semana que vem, né? Muito bom. Então a gente tem rodado aí. Ótimo. E vamos contar contigo com as melhores dicas. Sim. Quais são iatrogênias? Iatrogenias, né? Iatrogenias é um assunto interessante, veja bem. Iatrogenia é uma coisa que a gente é provocada pelo profissional, tá? Então, por exemplo, o indivíduo... eu acho que iatrogenia é um assunto tão sério, Dercila, que a gente está com vontade, inclusive, de fazer um trabalho baseado nisso, de tão sério que ele é. Vou explicar o que é iatrogenia. Iatrogenia é uma coisa assim, por exemplo, o indivíduo vai num médico, então o médico faz para ele uma receita e, de repente, melhora o fígado e destrói o rim. Que horror, tem disso? Tem disso não, isso é o que mais tem. Nossa. Né? E eu não posso, evidentemente, falar em relação à parte médica, mas em relação à odontologia existe muito isso. Né? E por que isso acontece? Já focando a questão da odontologia. Porque nós somos um corpo que tem uma boca, mas não é uma boca que tem um corpo. Quando você não liga a boca com o restante do organismo, você acaba tratando a boca e esquecendo o resto. Então, por exemplo, o indivíduo vai a um consultório e ele tem, por exemplo, pressão alta. Se ele tem pressão alta, eu tenho que atender num horário apropriado e tenho que saber uma série de fatores. Horário apropriado. Horário apropriado, por exemplo. A gente sabe que indivíduo que tem pressão alta, a gente não deve, tem que evitar, por exemplo, de atender de manhã. De manhã não pode. Quem tem pressão alta, pessoas idosas, pessoas que têm problema de angina, enfim, problema cardíaco de coração, né? Então a gente tem que procurar atender à tarde. Isso a gente sabe por quê? Porque de manhã as chances de você ter um infarto, por exemplo, é muito maior. Isso por quê, de manhã? Porque de manhã tem muita plaqueta. O que é plaqueta? Plaqueta é uma substância que faz a coagulação sanguínea dentro do vaso. Se você corta, você tem um coágulo fora do vaso. A plaqueta faz a coagulação dentro do vaso. E de manhã tem muita plaqueta agregada. Elas ficam juntinhas assim. E aí o que acontece? Quando o sangue passa, encontra como se fosse uma barreira, entende? E aí não vai oxigenar a célula. É por isso que de manhã acontece mais infarto do que à tarde, do que à noite. Isso é estatística, é 3-1. Né? E qual a diferença assim, nos sintomas? Não, veja bem, isso, a relação, por exemplo, sintomas é aquilo que o indivíduo sente. E sinal é aquilo que você vê. Então, por exemplo, quando você fala, eu estou sentindo dor de cabeça, é um sintoma. Agora, existem sinais. Então, por exemplo, se você olhar uma pessoa, por exemplo, que tem... Existem alguns sinais tão importantes que são sinais, por exemplo, existe um sinal chamado sinal de Levine. O sinal de Levine é um sinal importantíssimo. E o sinal é uma coisa tão interessante, Dercila, você que é uma pessoa religiosa, porque a gente acredita que nada acontece por acaso.
o ser humano, a humanidade, a natureza, ela foi feita de uma forma muito, 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 que realmente só o Criador mesmo. Por quê? Porque quando o indivíduo conhece, porque ele estudou os sinais e os sintomas, ele sabe, por exemplo, reconhecer situações que muitas vezes o outro não reconhece. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tiver, por exemplo, uma pessoa que faz isso aqui, ó, com a mão fechada, isso aqui chama-se sinal de Levine, e bate no peito e começa a suar, às vezes nem suor, mas uma dor forte com a mão fechada, isso é um sinal. Esse é um sinal do infarto do miocárdio. Pode até não ser, porque o que dá realmente diagnóstico de infarto não é isso. São enzimas cardíacas, que a gente chama de troponinas e CKMB. Mas, de qualquer maneira, esse sinal, para uma pessoa que não conhece, não é nada. Né? Mas para uma pessoa que conhece, por exemplo, se o indivíduo lá em Mirassol, que nós vamos fazer um curso para ver o pessoal que está nos assistindo em Mirassol, de repente na quarta-feira, então de repente Deus o livre, está num bar, está em qualquer lugar, e alguém fecha a mão assim, ó, sinal de Levine, estou sentindo uma dor, provavelmente isso pode ser infarto. E tem que correr? Tem que levar para o hospital, para fazer enzima, fazer eletrocardiograma, porque isso pode ser infarto. Isso é um sinal, isso que eu quero te explicar. Existe um outro sinal, por exemplo, que é o sinal de batimento de asa do nariz. Como assim? Batimento da asa do nariz. Criança pequenininha, vamos colocar até 10 anos, se você tiver, por exemplo, uma criança, por exemplo, num consultório, isso eu falo em curso, e de repente essa criança começa com batimento, asa do nariz, aqui, ó, começa a bater o narizinho dela assim. Nunca vi. E, graças a Deus, né? Graças Porque isso aí mesmo. pode ser sinal de uma parada cardíaca, tá? Em criança, tá? Por quê? Porque, na verdade, a criança, ela entra em parada cardíaca por problema respiratório. E quando a criança está com o batimento da asa do nariz, é um sinal de que ela está respirando com uma musculatura que a gente chama musculatura acessória. Está respirando com dificuldade. Com dificuldade. Então, começa a bater o narizinho. Então, isso é um sinal. Agora, eu pergunto, para uma pessoa que não conhece o sinal, aquilo não é nada, né? Mas para uma pessoa que, de repente, sabe o que é, já fica esperto. Opa! É por isso que quando uma pessoa vai atender uma criança que tem asma, que tem bronquite, que tem problema respiratório importante, ela já tem que lembrar disso. Isso é um sinal, que é o batimento das asa do nariz. Se começou a bater as nariz, opa, vamos correr. Existe outro sinal também, por exemplo, que é o sinal de Levine. O sinal de Levine é o sinal do edema, por exemplo. Pessoa que tem, às vezes a pessoa é cardiopata e ela nem sabe. Então, ela levanta à noite, senta para respirar. Isso é um sinal. É um sinal. Então. Sinal pode ser uma cardiopatia, principalmente à noite. Pessoa que tem disúria, começa a urinar muito à noite, também é outro sinal. Né? Pessoa que chega, a perna começa a ficar inchada. Urinar muito é sinal? Principalmente também? à noite, né? Disúria chama. Não é um sinal importantinho, não é um sinal tão importante, mas é um sinal também, né? Nictúria, né? Quer dizer, a pessoa começa a urinar muito à noite. Que é um sinal também do diabético. Só que no diabético a gente chama de poliúria, cara que fica urinando muito, né? O diabético toma muito líquido, urina bastante. É um sinal diabético, mais importante ainda. Mas o maior sinal, por exemplo, de um cardiopata é o cara que levanta à noite, ele tem dispneia, falta de ar, chama de dispneia ortostática paroxística noturna. Ou seja, ele levanta, que é um nome feio, né? Ele levanta para respirar, ele senta. Por isso que quando uma pessoa tem problema respiratório no consultório, primeira coisa, porque às vezes é o que acontece, você faz um anestésico e a pessoa pode ter dispneia, pode ter falta de ar. Então, qual o primeiro procedimento? Deixar a pessoa sentada. Se ela não melhorar, você deixa a pessoa deitada. Não melhorar, de pé. E se foi depois de anestésico, você tem que ventilar, porque você cria uma depressão respiratória. Né? Então, o que acontece? Então, isso tudo são sinais. Né? Agora, os sinais são coisas que você vê. Agora, o sintoma é uma outra coisa importante, mas os sintomas já é mais subjetivo, porque o indivíduo fala assim, ó, sinto dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser dada por um N fatores. Agora, se o indivíduo, por exemplo, falar, isso é importante que eu vou dizer, olha, eu estou sentindo a pior dor de cabeça que eu senti. E a enxaqueca tem? A enxaqueca é relativo, entendeu? Existem vários tipos de dor de cabeça, Dercila.
Entendeu? Por isso que dor de cabeça a gente tem que verificar. Pode ser por problema de óculos, falta uma lente errada, enfim. Pode ser uma comida, pode ser... nossa, dor de cabeça tem N fatores. Cheiro também. Uma série de coisas pode dar dor de cabeça, né? Bebida alcoólica dá dor de cabeça, enfim. Comida, às vezes a pessoa come uma comida e passou mal, dá dor de cabeça. Agora, o que é importante lembrar é a dor de cabeça insuportável. Aquela dor de cabeça que a pessoa não consegue mexer. Então, essa dor de cabeça, que a gente chama migrânia, essa dor de cabeça é perigosa. Tá? Eu mesmo conheço uma pessoa que teve essa dor de cabeça, uma pessoa íntima minha, inclusive foi íntima minha num tempo, uma pessoa amiga mesmo, e ela não morreu não, mas eu digo foi porque foi, né? Eu nunca mais a vi. E ela sentiu uma dor de cabeça muito forte num domingo que ela não podia fazer isso. Ó. E aí ela ligou para uma pessoa, a pessoa veio na casa dela, ela foi operada às pressas. Ela estava com rompimento de aneurisma cerebral. Então, rompeu o vaso sanguíneo dentro do cérebro e a dor de cabeça foi insuportável. Então, essa coisa de dor de cabeça é uma coisa relativa. Tá? Então, dor de cabeça, tudo bem. Não, mas a minha dor de cabeça eu nunca tive. A minha dor de cabeça está insuportável. Direto para o hospital, se isso um dia acontecer. Assim como, por exemplo, dor em todos os dentes, também é um sinal importante. Tem gente que pensa, dor em todos os dentes, de repente é um problema no dente. É nada, de repente ele pode estar infartando. Também? Pessoa que sente dor em todos os dentes, dói todos os dentes. Tá? Por exemplo, se ele chegar no consultório, Deus o livre, né? De repente eu vou para o consultório hoje da fêmea, à tarde chega alguém lá, doutor, está doendo todos os dentes, e com a mão aqui, ó. E geralmente dói os dentes e a mandíbula, direto para o hospital. Não vou nem entrar no consultório. Nós vamos direto para o hospital. Pegamos um carro, um táxi, direto para o hospital para ver se não está infartando. Só que você não vai falar para ele que está infartando. É lógico. Né? Mas é um sinal importante também. Né? A gente está falando dos sinais, porque sinais e sintomas são coisas importantes do indivíduo reconhecer, saber, porque isso abrevia, né? Porque quando você alerta que o corpo dá. Lógico, é o que eu falo. Porque a natureza, é isso que eu falo, existe um criador. Você que é uma pessoa religiosa, eu também sou, não dá para do nada sair nada. Tem gente que não acredita. Não acredita. Ele veio da onde? Existe um criador e que fez tudo isso. E ele fez de uma forma tão correta e fala assim, cara, se você aprender isso aqui, vai abreviar. Mas tem gente que não está nem aí, né? Não é todo mundo que está afim lá em Mirassol de assistir o curso do professor Ivan Idamos, eu tenho certeza. Né? Se tem alguém de Mirassol nos assistindo... Deveria ter, né? Não é todo mundo. Mas eu acho que não custa um dia você assistir alguma coisa que pode abreviar, que pode ajudar alguém, né? Exato. Não é verdade? Como nossas dicas, né? Sim. Que damos aqui, que abrevia. Sim, facilita. A pessoa toma conhecimento. Lógico. E o que é o exame físico e a sua importância no tratamento médico odonto? Exame físico, na verdade eu falo tratamento médico odonto porque, na verdade, eu não acredito na odontologia como odontologia. Eu acredito na odontologia como é na Europa, como é em Portugal. Em Portugal se diz médico-dentista. Aqui o cara fala, eu sou dentista. Eu não sou dentista, eu sou médico-dentista. Eu, Ivan Idamos, porque eu acredito na coisa como um todo. Né? De uma forma holística de encarar. Né? Você não pode encarar a sua boca. Então, desculpe, Decília, que eu não entendi a sua pergunta aí que você perguntou. Vamos deixar então para a próxima, depois do intervalo. Essa pergunta que você falou? Qual é a importância da alteração? Estou na outra. A importância do tratamento médico odonto, o exame físico. O exame físico. Dá para responder agora? Vamos chamar o comercial. Tá bom. Já voltamos. Tá legal.